Alô, seja muito bem-vindo, aluno LAC. Aqui é o professor Mohamed com mais uma aula de Física. Hoje a gente vai discutir um tópico muito relevante à física, que está lá no teu edital, que é a parte de potência, né? Potência é um assunto que está presente no nosso dia a dia. Você vai falar lá da potência do carro, da potência de um eletrodoméstico. Então, tudo isso a gente vai comentar hoje, lógico. A potência que a gente está vendo agora é na perspectiva da mecânica. Só que muitos dos conceitos que nós vamos estudar hoje, dá para você utilizar num segundo momento em eletricidade, que é uma matéria que a gente vai ver no segundo momento, ok? Então, preparado? Vamos lá falar hoje sobre potência. Mas o que é a tal da potência? Primeiro vamos começar com a ideia de potência mecânica. Bom, a potência mecânica ela pode ser observada e ela foi importante para caramba para a questão da Revolução Industrial. No século XVIII, o desenvolvimento da máquina a vapor trouxe uma contribuição significativa para a expansão da indústria moderna. Porque a máquina a vapor foi um dos primeiros instrumentos onde o homem conseguiu transformar a energia de modo a conseguir obter um trabalho. Lógico, um processo mecânico. A condição de trabalho já é uma coisa que existia há muito tempo. Só que o trabalho era de origem escrava ou origem animal. Então eram essas duas as forças de trabalho que haviam. A demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas. Contudo, isso implicava em maior infiltração de água, dificultando a extração de carvão e colocando em risco a vida dos trabalhadores. Agora só uma questão de curiosidade. As máquinas a vapor elas eram feitas com carvão, mas não é esse carvão que a gente usa no churrasco, é carvão mineral, tá ok? A solução para esse problema surgiu em 1765, quando James Watt, e é importante você gravar esse nome, James Watt, um cientista inglês, aperfeiçoou a máquina a vapor que passou a bombear água para fora das minas. Muito bem. Então, o que é a potência? Potência nada mais é do que a rapidez ou a velocidade com que você consegue efetuar um trabalho. James Watt revolucionou a história da ciência porque ele conseguiu utilizar uma máquina que conseguia bombear essa água de dentro da mina para fora. Então eu não precisava mais de ajuda de trabalho animal para poder conseguir fazer isso. E quanto mais rápido essa máquina conseguia realizar esse trabalho, melhor era a sua eficiência. Então, potência é a velocidade com que se consegue transformar a energia. Como potência é a velocidade com que se transforma a energia, a gente pode dizer que potência seria a quantidade de energia transformada divididos pelo tempo. Potência seria a quantidade de energia sobre o tempo gasto para se transformar essa energia, tá ok? Potência vai ser igual a energia sobre tempo. Aí a gente faz uma análise dimensional da seguinte maneira. A energia no sistema internacional, ela é medida numa unidade chamada de joule. E o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Então a unidade de medida da potência deveria ser joule por segundo. Joule por segundo. Só que em homenagem a Watt, isso foi chamado de joule por segundo, é chamado de watts. Joule por segundo recebe o nome de watts. Então, lembre-se, toda vez que você estiver analisando qualquer problema onde fale de potência, 1 watt representa 1 joule de energia transformada a cada 1 segundo. E aí cabe a palavra, transformada não significa desperdiçada, é transformada. A energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Aqui a gente consegue fazer um paralelo, porque transformar energia é realizar trabalho. Então você pode dizer que potência também vai ser igual à quantidade de trabalho sobre o tempo. Potência também é trabalho sobre tempo. É importante você lembrar o seguinte, a potência e a quantidade de energia são diretamente proporcionais. Quanto mais energia se transforma no mesmo intervalo de tempo, maior a potência. Agora, a potência e o tempo são inversamente proporcionais. Quanto mais rápido eu consigo transformar a energia, maior vai ser a potência. Quanto mais devagar, menor vai ser a potência. Ok? É a mesma coisa, se você pensar em dois automóveis, pensa num automóvel 2.0 e um automóvel 1.0. E eu quero colocar os dois para partir do repouso e chegar até a velocidade de 100 km por hora. É lógico que os dois conseguem fazer isso, mas o automóvel que é 2.0, por ter maior potência, ele desenvolve o seu trabalho num tempo menor, ele faz isso mais rápido. Tá ok? Aqui tem um esquema da máquina a vapor que Watt utilizou, e ela consistia no seguinte. Nós tínhamos aqui o carvão mineral que era queimado, e esse carvão mineral ele aquecia esse recipiente, de modo que esse recipiente, a água evaporava, aumentando a quantidade de pressão. E essa água que era evaporada, ela vinha e se condensava nesse ponto.
diminuindo a pressão, fazendo com que essa bomba subisse e descesse e retirasse a água de dentro dessa tubulação. Bom, a máquina de James Watt foi resultado do aperfeiçoamento da máquina de Newcomen e consiste em um dispositivo que usa queima de combustível para aquecer certa quantidade de água. O vapor liberado por esse aquecimento é usado para empurrar um pistão que, por sua vez, movimenta uma roda utilizada para erguer um determinado peso. Tá bom? Só questão de curiosidade, é bom a gente saber disso, da questão da máquina a vapor, porque pode se aparecer alguma coisa para você, pelo menos você ter uma noção do que é essa máquina a vapor. Vamos relembrar aqui, ó, o que é trabalho. O trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar, ou seja, depende só do módulo e da unidade de medida, correspondente ao produto escalar da força pelo deslocamento, desde que a força constante e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Agora, eu posso colocar a seguinte situação. Imagine que haja uma força e eu quero pegar essa força para empurrar esse bloco. Quando eu pego essa força e empurro esse bloco daqui para cá, provocando nele um deslocamento D, então a gente provocou um deslocamento, eu posso dizer que houve um trabalho. Então a gente pode tratar o trabalho como sendo o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ok? Agora, se os dois tiverem o mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 e o cosseno de 0 é igual a 1. Tá bom? Muito bem. Uma pequena observação. E nós temos algumas situações que são bem interessantes. Imagina aqui que eu haja uma força atuando nesse sentido, e aqui nós temos o vetor deslocamento. No segundo caso, eu tenho aqui o objeto, uma força atuando nesse sentido, e aqui nós temos o vetor deslocamento. E no terceiro caso, nós temos uma força atuando nesse sentido, e aqui está sendo aplicado o vetor deslocamento. Sempre quando a gente for trabalhar com a questão do trabalho, como depende desse ângulo θ, né, a gente acabou de ver que o trabalho seria o produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Como depende desse ângulo θ, esse valor de θ pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Dependendo se ele é positivo, negativo ou igual a zero, a gente pode ter um trabalho também, positivo, negativo ou igual a zero. O que eu tenho que saber? Quando esse ângulo θ for um ângulo agudo, e o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo que é maior que 0 graus e ele é menor que 90 graus. Isso é um ângulo agudo. Maior que 0, menor que 90. Com toda certeza, o seno desse ângulo vai ser positivo. E o cosseno desse ângulo é positivo. Como o cosseno desse ângulo é positivo, esse trabalho também vai ser positivo. E quando o trabalho é positivo, o trabalho é chamado de trabalho motor. Então, para qualquer valor de ângulo agudo, o trabalho é motor. Nesse caso, nós temos um ângulo igual a 90 graus. Ângulo θ igual a 90 graus. Acontece que o cosseno de 90 graus é 0. Então, nesse caso, o valor do trabalho vai ser igual a 0. Porque se o cosseno é 0, zero toda a minha equação, e nesse caso o trabalho é chamado de trabalho nulo. Ou seja, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, não vai ter realização de trabalho. No último caso, nós temos um ângulo entre esses vetores, e esse ângulo é igual a 180 graus. Logo, eu posso dizer o seguinte: toda vez que o ângulo θ for um ângulo maior que 90 graus, se θ for maior que 90, θ maior do que 90, não coube aqui, vamos colocar assim, ó. θ maior do que 90 graus e menor ou igual a 180. Maior que 90 e menor ou igual a 180. Nesse caso, o valor do cosseno é negativo, então esse trabalho vai ser também negativo. E esse trabalho negativo recebe o nome de trabalho resistente. Bom, qual que é a diferença do trabalho motor, trabalho resistente e trabalho nulo? Quando o trabalho é motor, quer dizer que ele contribui para a energia do corpo, para a energia do sistema. Toda vez que o trabalho for motor, o trabalho de uma força é motor, essa força está aumentando a energia do sistema. Quando o trabalho for igual a zero, significa que essa força não influi na energia do sistema. E quando o trabalho for negativo, quer dizer que essa energia retira ou faz diminuir a energia do seu sistema. Tá ok? Tudo dependendo só do valor do ângulo. Mas lembre-se, quando o ângulo entre a força e o deslocamento for igual a zero, não há realização de trabalho. Muito bem. Bom,
Dito isso daqui, a gente pode continuar. E aí eu vou colocar a seguinte situação para vocês. Quando estamos calculando o trabalho, não levamos em conta o tempo de realização dele. Mas às vezes é necessário sabermos o tempo que determinado trabalho é realizado. A rapidez com que o trabalho é realizado recebe o nome de potência. Muito bem. Então, aqui tem aquela definição que eu passei para vocês. Potência seria a quantidade de trabalho realizado divididos pelo tempo. Ou o tempo que leva para você realizar um determinado trabalho. Então, imagina que eu tenho um objeto de massa m. Aqui está aplicada a força e aqui vai estar o vetor de deslocamento. Esse é o ângulo entre esses dois vetores. Quando a gente calcula atribuindo a identidade para o trabalho, eu lembro o seguinte. Potência é igual a trabalho sobre tempo, mas trabalho também é força vezes deslocamento divididos pelo tempo. O fato é que quando a gente divide o deslocamento do objeto pelo tempo, nós encontramos uma grandeza chamada de velocidade. Logo, eu posso escrever que a potência também vai ser a força vezes a velocidade, cosseno do ângulo θ. Logo, a partir disso, eu posso dizer que potência é a força empregada vezes a velocidade, cosseno do ângulo, não entre o deslocamento agora, mas o cosseno do ângulo entre a força e o vetor velocidade. Então, a partir de agora, eu posso também analisar a perspectiva do trabalho pela velocidade. Pela velocidade, eu consigo analisar o trabalho, eu consigo também analisar a potência. Potência é força vezes velocidade, cosseno do ângulo entre esses vetores. Bom, no sistema internacional, o trabalho é medido em joules, o tempo em segundos. Então, a potência é medida em watts, que a gente já conversou. Alguns múltiplos de watts. Existem outras unidades que a gente não usa normalmente, mas pode aparecer numa questão para vocês. Mas se aparecer, fica tranquilo que ele sempre vai te passar. Por exemplo, quilowatt. 1 quilo representa 1000, então 1 kW são 1000 watts. Uma outra, 2 megawatts. 1 mega representa 10 elevado a sexta, então isso é 10 elevado a sexta watts. 1 gigawatt. Isso aqui significa 10 elevado a nona. Bom, temos aqui um exemplo. Que potência um motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em 1 minuto? Então, o trabalho que esse guindaste tem que ter é levantar esse caixote, tem que levantar esse caixotezinho até uma altura de 12 metros. 12 metros. E para fazer isso, esse caixote tem uma massa de 200 quilos e ele precisa fazer isso no intervalo de tempo de apenas 1 minuto. O tempo para isso acontecer é igual a 1 minuto. Bom, a gente pode fazer o seguinte. A potência seria a quantidade de trabalho que eu preciso fazer divididos pelo tempo. Potência vai ser o trabalho sobre o tempo. Agora, qual que é o trabalho que é necessário? Levantar esse caixote. Esse caixote, ele tem um peso que está na vertical para baixo, e nesse caso, existe uma força aplicada a esse caixote para conseguir levantá-lo. O peso desse caixote, a gente lembra que peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Então eu posso escrever o seguinte, o peso desse caixote seria a massa do caixote, que é de 200 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então o peso desse caixote é igual a 2.000 newtons. Logo, o valor do peso é igual a 2.000 newtons. 2.000 newtons. A força que eu preciso empregar também vai ser de 2.000 newtons. Então, nós teríamos trabalho é força vezes deslocamento. A força que eu tenho que aplicar é de 2.000 newtons. O deslocamento é de 12 metros, divididos pelo tempo. 1 minuto representa 60 segundos. Professor, e o ângulo? Cadê o ângulo? Olha só. Como a força está na vertical para cima e o deslocamento do caixote também vai estar na vertical para cima, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E cosseno de zero é igual a 1. Logo, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Posso cancelar esse zero com esse zero. 12 dividido por 6 é igual a 2. 200 vezes 2, nós temos 400 watts. 400 watts é o trabalho necessário para conseguir erguer esse caixote, 400 watts, ou seja, 400 joules a cada 1 segundo. Isso também pode ser expresso como sendo 0,4 kW. É a potência que esse caixote tem que ter. 0,4 kW,
ou 4 watts. É uma aplicação interessante sobre a questão da potência, tá ok? Bom, dito isso daqui, vamos abordar um pouquinho mais coisas. Nós vamos ter o seguinte. Outras unidades que a potência pode ter. Presta atenção. Cavalo a vapor. Quando aparecer agora cavalo a vapor, você tem que entender o que é isso. A expressão cavalo a vapor foi usada pela primeira vez por James Watt para representar a potência da máquina a vapor. Ele observou que um cavalo conseguia erguer 735,5 newtons a 1 metro de altura em 1 segundo. Porque o trabalho era feito por trabalho escravo ou por animais. Então ele usou comparando o trabalho de um animal. 1 CV é igual a 735,5 watts. Agora, horsepower HP é uma unidade inglesa que equivale a 1,38% do cavalo vapor. Ou seja, você tem o horsepower e o cavalo vapor. Representam unidades diferentes. Um HP representa 745,7 watts. Então, HP e cavalo vapor representam grandezas diferentes. Agora tem uma outra situação que é muito interessante, questão do rendimento. Gente, imagina a seguinte situação. Você está lá dentro do seu automóvel, né? Você dá lá a partida no seu automóvel. E para o seu automóvel funcionar, é necessário que você coloque um combustível nesse automóvel. Que combustível que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar gasolina. Vamos supor que meu automóvel funcione a gasolina. Então eu venho, coloco a gasolina. Muito bem. Essa gasolina, ela tem uma quantidade de energia. Essa gasolina, ela libera uma energia chamada de energia potencial química. Para eu ter acesso a essa energia, é necessário que haja combustão. Eu tenho que queimar essa gasolina. Quando eu queimo essa gasolina, ela explode. E aí, o que eu quero obter? Bom, eu quero que o meu carro ganhe velocidade. A minha intenção é fazer o carro ganhar velocidade. Bom, se eu quero fazer esse carro ganhar velocidade, eu quero que esse carro ganhe uma quantidade de energia cinética. A minha ideia é fazer esse carrinho ganhar energia cinética. Mas será que é só energia cinética que a gente vai ter? Bom, eu vou ter barulho, né? O motor funciona. Então, além da energia cinética, eu vou ter energia sonora, né? Vai ter som, vai ter energia sonora. Além da energia cinética e energia sonora, o motor vai começar a esquentar. Então, nós vamos ter também energia térmica. É uma outra modalidade de energia que nós vamos obter. E parte dessa energia vai ser dissipada. Eu percebo que tem uma quantidade de energia que não vai ser nem cinética, nem sonora, nem térmica. A soma dessas outras energias, eu vou dizer que vai ser a quantidade de energia que é dissipada. Quantidade de energia que é dissipada. Muito bem. O fato é o seguinte. Quando a gente vai escolher um automóvel, a gente observa, não só o automóvel, mas os eletrodomésticos também. O Inmetro, ele coloca um selo de eficiência. E esse selo, ele vem marcado lá, ó, A, B, C, D, E. Tem um selo de eficiência. Quanto mais perto de A, melhor a eficiência. Um automóvel com classificação A é um automóvel que tem uma grande eficiência. Mas o que seria eficiência? Bom, o que eu quero é transformar a energia potencial química da gasolina em energia cinética. Quanto mais dessa quantidade de energia é transformada em energia cinética, quanto menos energia eu perco nas outras modalidades, mais eficiente vai ser esse motor, melhor vai ser o rendimento, melhor o rendimento. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente está andando de carro e alguém fala, meu carro é gastador, meu carro faz 5 km por litro. Quer dizer que esse automóvel ele consegue cobrir a distância de 5 km gastando 1 litro. Mas o meu carro é mais econômico. O meu carro ele faz 7 km por litro. Ou seja, ele aproveita melhor a energia. Porque com apenas 1 litro de combustível, esse cobre uma distância de 2 km a mais. Ou seja, o rendimento está relacionado com o trabalho útil, que é o que você está buscando. O que eu quero é me deslocar, então esse é meu trabalho útil. A gente tem isso também, por exemplo, quando a gente está falando de lâmpadas. As lâmpadas a vapor e as lâmpadas a vapor, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes. Esses tipos de lâmpadas, com o passar do tempo, elas foram evoluindo. Hoje, nós temos vários tipos de lâmpadas no mercado. Dependendo do que eu vou utilizar, dependendo da minha necessidade, eu uso um tipo de lâmpada ou outro. Então a gente pode colocar a seguinte situação.
eu tenho lá, ó, a lâmpada incandescente. Nós temos a lâmpada fluorescente e nós temos a lâmpada de LED. Tá? Incandescente, fluorescente e a lâmpada de LED. O funcionamento delas é um pouquinho diferente. Quando a gente pega uma lâmpada lá do tipo incandescente, lembra que lâmpada incandescente é aquela lâmpadazinha amarela. Tá? Aquela lâmpada amarela. Essa lâmpada ela tem um filamento de tungstênio aqui, e esse filamento de tungstênio ele começa a esquentar com o passar do tempo. Mas ora, quando eu ligo uma lâmpada dessa, o que eu estou tentando obter? Eu estou tentando obter luz. Mas eu não tenho só luz, porque além de iluminar, ela também esquenta. Então nós temos luz e calor. Agora, eu estou queimando energia elétrica. Essa energia elétrica ela é utilizada para produzir luz e calor. Quando eu estou usando uma lâmpada incandescente, 90% da energia que ela gasta é transformada em calor. Apenas 10% dessa energia é efetivamente transformada em luz. Agora, quando eu tenho uma lâmpada de LED, 90% da energia dessa lâmpada é transformada em luz. Então essa lâmpada, a lâmpada de LED, ela é uma lâmpada muito mais eficiente. Sendo uma lâmpada muito mais eficiente, ela acaba economizando energia, porque ela deixa de consumir energia para produzir calor e transforma essa energia essencialmente em luz. Bom, então você já teve a noção que o rendimento ele tem a ver com a razão, a quantidade de energia que efetivamente eu utilizo num procedimento. Bom, o rendimento de uma máquina, por exemplo, ou de um determinado processo, é a razão entre o trabalho útil, ou potência útil, e o trabalho total, ou a potência total. Esse rendimento está relacionado com o aproveitamento do trabalho ou da potência. Quanto maior for o rendimento da máquina ou do processo, menor será a taxa de desperdício envolvida. Bom, aqui eu fiz um esquema simples de uma máquina, onde essa máquina recebe, queima de algum combustível, utiliza alguma energia, então nós temos a potência total, a máquina processa essa energia, parte dessa energia é utilizada e parte dessa energia é dissipada. Então a gente consegue escrever o seguinte: pela conservação de energia, eu posso dizer que a potência total, ela vai ser igual à potência dissipada, que é aquilo que eu perco no processo, dissipada, mais a potência útil. Que é a potência utilizada. Potência total é a soma da potência dissipada, que é o que eu perco, mais a potência útil. Agora, se nós queremos ter um grande rendimento, eu tenho que ter mais potência dissipada ou mais potência útil? É lógico que é mais potência útil. O percentual de potência útil tem que ser maior. Daí a gente consegue escrever o seguinte, que o rendimento é a razão entre a potência útil e a potência total. Se rendimento é igual potência útil sobre potência total, quanto maior for a potência útil, maior é o rendimento. Maior a potência útil, maior o rendimento. Rendimento é uma grandeza adimensional, não tem unidade. A gente também pode fazer o seguinte, ó. Como a potência útil aqui está a potência total, eu posso reescrever que o rendimento é potência útil divididos pela potência total. E a potência total seria a potência dissipada mais a potência útil. Então tem várias maneiras de você conseguir escrever isso daqui. O que a gente tem que tomar cuidado só é com o seguinte: esse valor ele é expresso em porcentagem. Esse rendimento ele é expresso em termos percentuais. Então, por exemplo, imagine que você fez um cálculo lá e encontrou um valor de rendimento igual a, por exemplo, 0,8. Sempre vai dar um número entre maior que 0 e menor do que 1. Nunca você vai conseguir um rendimento igual a 1. Então, 0,8. 0,8 decimal é equivalente a 80%. 0,8 decimal é equivalente a 80%. Então, significa que de toda essa máquina térmica, né, desse processo, 80% dessa energia é potência útil.
80% é potência útil. Se 80% é potência útil, eu perdi quanto? 20%. Então, 20% representa a potência dissipada. Soma da potência útil com a dissipada tem que me dar total. 20% mais 80% é igual a 100%. Agora, estou lá numa outra máquina. Outro processo. Eu tenho rendimento igual a 0,6. Significa que 0,6 é equivalente a 60%. Então, 60% é potência útil e 20% seria a potência dissipada. Opa, perdão, 20% não, 40%. 40%, tá ok? Bom, exercícios sempre são bons, então hoje nós vamos fazer algumas questões relativas à potência para fixar bem o conteúdo, cara. Não é um conteúdo complicado e vai servir até para outro momento, além do seu concurso, ok? Então, na questão número 1 da FUVEST, diz assim: uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a uma altura de 6 metros do chão um pacote de 120 kg de arroz. Conforme o gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é igual a quanto? Então a gente está querendo saber potência. O que é potência? Definição básica. Potência seria a rapidez com que eu faço o trabalho. Potência é igual ao trabalho sobre o tempo. O que acontece é que eu percebo que esse gráfico mostra que a altura está crescendo a uma taxa constante. Ou seja, ele está puxando essa caixa com uma velocidade constante. Para conseguir vencer, levantar essa caixa, é necessário que a empilhadeira aplique uma força F para cima, de modo que essa força F vença o peso dessa caixa. Na questão ele fala que a massa da caixa é de 120 kg. Então o peso dessa caixa é de 1.200 newtons. Não vai confundir esse P com esse P. Isso aqui é P de peso, isso aqui é P de potência. Vou colocar assim, ó, potência, pronto. Então essa força que eu tenho que aplicar também tem que ser de 1.200 newtons. Logo a gente teria que potência é a força que a gente aplica, que é igual a 1.200 vezes o deslocamento, que eu observo, levantou até uma altura de 6 metros, pelo tempo. Agora, o tempo necessário para fazer isso. No meu gráfico, olha, ó, o tempo gasto foi 20 segundos. Muito bem. Simplificando, nós temos 6 e 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. Logo, essa potência é igual a 120 vezes 3, 360 watts. 360 watts é a potência que a esteira precisa. Letra B é a alternativa correta. Bom, a potência, sempre você tem que analisar o contexto em que é questionado o valor da potência. Sempre tem que pensar nisso. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 newtons exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor. Bom, eu quero saber o trabalho realizado por esse motor. O trabalho, vou fazer uma cor mais forte aqui. O trabalho, esse trabalho pode ser representado tanto pela letra W quanto por essa letra grega, o tal. Os dois funcionam. Então o trabalho seria o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então eu posso dizer que esse trabalho seria a força aplicada de 1.800 newtons, 1.800 newtons, vezes o deslocamento. Ora, esse carro tem uma velocidade de 20 metros por segundo que atua durante 4 segundos. O deslocamento do carro seria o produto da velocidade pelo tempo. Então nós temos 20 vezes 4, isso vai dar um deslocamento de 80 metros. Vezes 80 vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o cosseno é 0. Porque se esse carro está indo para frente, é necessário que haja uma força para frente. Logo, o trabalho seria igual. Cosseno de 0 é igual a 1. 18 vezes 8. Vamos ver quanto que dá aqui, ó. 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. Então, isso aqui daria 1, 4, 4, mais 1, 2, 3 zeros. 144.000 joules é o trabalho necessário para conseguir fazer isso. Bom, a questão não questionou, né? Ele perguntou só o trabalho.
Mas a partir do trabalho eu posso também encontrar a potência. Eu poderia dizer que a potência seria o trabalho efetuado sobre o tempo. Então, a potência seria de 144.000 divididos em 4 segundos. Então, essa potência seria igual a 144 por 4 vai dar 36.000 watts, ok? 36.000 watts é o valor dessa potência. Questão 2, já era. Vamos lá para 3 agora, está acabando. Vença a física, seja parceira da física. Questão 3 diz assim: uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e sentido um corpo de 4 quilos em uma distância de 10 metros. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual o módulo da potência realizada pela força? Fácil, nós sabemos que potência é igual ao trabalho efetuado sobre o tempo. Então, eu posso fazer o seguinte: a potência seria força vezes o deslocamento sobre o tempo. A força que é empregada, a questão traz para a gente, 20 newtons. A força é de 20 newtons. O deslocamento, 10 metros, em um intervalo de 5 segundos. Isso aqui vai dar 10 por 5 dá 2, 2 vezes 20, 40 watts. É a potência envolvida no exercício. Muito bem. E aí, nós temos agora questão 4, que diz assim: um elevador é puxado para cima por cabos de aço, com velocidade constante de meio metro por segundo. A potência mecânica transmitida pelos cabos é de 23 kW. Qual a força exercida pelos cabos? Bom, então a gente quer saber qual que é a força exercida por esses cabos. E eu tenho a potência. Se eu sei que potência é igual a força vezes a velocidade, o cosseno do ângulo θ, quando você está dentro do elevador, o cabo de aço tem que aplicar uma força vertical para cima. E nesse caso, ele está dizendo que esse elevador é puxado para cima. Então, significa que esse elevador ele se desloca também para cima. Ou seja, o ângulo entre a força do deslocamento é 0, cosseno de 0 é igual a 1. 23 kW significa 23.000 watts, que é igual a força empregada, eu não sei, vezes a velocidade, que é 0,5. Então, a força seria 23.000 divididos por 0,5. Bom, 23 dividido por meio vai dar 46.000 newtons. Essa é a força que esses cabos de aço conseguem aplicar. Ok, questão 2, de boa, tranquilo. E aí nós temos a questão número 5, que diz assim: um automóvel de massa 500 kg é acelerado uniformemente a partir do repouso até uma velocidade de 40 metros por segundo, em 10 segundos. Em uma trajetória retilínea, despreza-se o efeito do ar. A potência média e a potência no instante T1, desenvolvidas pelas forças do motor do automóvel, são respectivamente. Então a gente quer saber a potência média, e eu quero saber também a potência instantânea. Potência média e potência instantânea. Como a gente calcula a potência, é bem simples. Como a gente está tentando relacionar com velocidade, eu posso dizer o seguinte: a potência seria igual a força vezes a velocidade. Como a velocidade está no mesmo sentido da força, o ângulo é 0, cosseno de 0 é igual a 1. Muito bem. Então, a potência seria o produto da força pela velocidade. Se eu estou buscando a potência instantânea, eu tenho que usar a velocidade instantânea. Se eu estou calculando a potência média, é necessário que eu encontre a partir da velocidade média. A partir da velocidade média. Muito bem. Nesse caso, o que a gente pode fazer é o seguinte: esse automóvel ele tem uma massa de 500 kg. Ele é acelerado uniformemente até chegar a uma velocidade de 40 metros por segundo em 10 segundos. Então, a gente colocou o seguinte: a velocidade inicial do automóvel é 0, a velocidade final é 40, e para fazer isso,
foram necessários 10 segundos. Esses foram os dados do exercício, além da massa de 500 quilos. Então vamos fazer o seguinte, para entender, eu já sei que para calcular a potência é só fazer a força vezes a velocidade. Vou fazer um esquema para vocês aqui. Então aqui nós temos o automóvel, nessas duas situações. Primeiro o automóvel está em repouso, velocidade igual a zero, e num segundo momento, esse automóvel tem uma velocidade que é igual a 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Passaram-se 10 segundos para isso acontecer. A massa desse automóvel é igual a 500 quilos. Massa é igual a 500 quilos. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a potência instantânea. Potência instantânea. Então eu poderia fazer o seguinte. A potência instantânea seria a força vezes a velocidade instantânea. Mas para achar essa força, eu tenho que entender que força é igual a massa vezes a aceleração. Então a força nesse caso seria uma massa de 500 quilos, que tem uma aceleração de quanto? Agora, se a velocidade é 0 e aumentou para 40 em 10 segundos, a cada 1 segundo a velocidade aumentou em 4. Então a aceleração vale 4, a força seria igual a 22.000 newtons. 4 vezes 5, 20, 2.000 newtons. Essa é a força que foi envolvida no processo. Logo, nós teríamos que a potência instantânea seria igual à força, que é igual a 2.000, vezes a velocidade instantânea no final do processo, que é 40. Então, a potência instantânea seria 2 vezes 4, 8, 80.000 watts. Ou eu posso dizer que a potência instantânea seria igual a 80 quilowatts. 80 quilowatts, muito bem. Quando a gente calcula a potência média, é só fazer o produto da força pela velocidade média. Produto da força pela velocidade média. Logo, a potência média seria igual à força, os mesmos 2.000 newtons, só que a velocidade média, como é movimento uniformemente variado, essa velocidade média eu poderia fazer velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, que daria 0 mais 40. 40 por 2 vai dar 20. Logo, a potência média seria igual, 2 vezes 2, 4, 40.000 watts, que eu posso escrever como sendo uma potência média de 40 quilowatts. Pronto. Aqui nós teríamos a potência instantânea. Logo, nesse exercício, valores 80.000 e 40.000. Vamos ver que alternativa passa isso para a gente. 80.000 e 40.000, letra B. Representa, primeiro ele quer a média, né? Potência média 40, potência instantânea 80. Então seria a letra E, a alternativa correta. É uma questão do ITA. Parece ser muito complicada, mas não é. Agora, se você consegue fazer uma questão do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, a hora que cair a questão do seu concurso, você vai rir. Vai rir. Por isso que eu coloco sempre as questões no nível um pouco mais elevado. Porque a hora que chegar a tua questão, cara, você vai estar super preparado. Muito bem. Última questão, diz assim. No sistema da figura, o motor elétrico estacionário M puxa um bloco de massa 500 kg com velocidade V0 de 0,5 metro por segundo sobre uma superfície horizontal, cujo coeficiente é igual a 0,10. Letra A. Qual deve ser a potência útil do motor? E letra B. Se o rendimento do motor é de 80%, quantos joules de energia são consumidos por hora? Bom, ele diz que ele está puxando isso aqui com uma velocidade V0. Essa velocidade é igual a 0,5 metro por segundo. Uma velocidade constante. A massa desse bloco é igual a 500 quilos. E o coeficiente de atrito é igual a 0,1. Primeiro nós queremos saber qual que é a potência útil desse motor. Muito bem. Acontece que esse bloco ele é colocado sobre essa superfície. E esse bloco está se deslocando nesse sentido. Porque o motor puxa ele nesse sentido. Então é necessário que o bloco sofra a ação de uma força F que puxa ele para a direita, no sentido do movimento. Então,
há uma força de atrito no sentido oposto. Isso daqui seria o valor dessa força de atrito. Acontece que, como esse bloco se tem velocidade constante, eu posso dizer que o valor da força F tem que ser igual ao valor da força de atrito. Isso satisfaz a primeira lei de Newton, que diz que quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a soma das forças tem que dar zero. Então, a força de atrito é muito fácil a gente encontrar. A força de atrito é só multiplicar o coeficiente de atrito pela normal. Logo, o peso desse bloquinho seria igual, já que a massa é 500, 5.000 newtons. A força normal também vai valer os mesmos 5.000 newtons. Então, a força F seria 0,1 vezes 5.000 newtons. 0,1 vezes 5.000 vai me dar uma força F que seria igual a 5.000 vezes 0,1, 500 newtons. A força que eu preciso envolver no processo vale 500 newtons. Isso aqui é o valor da força que efetivamente eu tenho que aplicar. Força igual a 500 newtons. Muito bem. A pergunta foi, qual que é o valor da potência útil? Bom, muito fácil. Então eu posso entender o seguinte. A potência útil seria produto da força pela velocidade. Potência útil seria a força, que é 500, vezes a velocidade. Que na questão ele afirma que a velocidade é meio metro por segundo. Vezes 0,5, a potência útil seria igual a 250 watts. Pronto, essa aqui é a resposta da letra A. Uma potência útil de 250 watts. E depois ele diz, se o rendimento do motor é 80%, quantos joules são consumidos por hora? Bom, acontece que se o rendimento é de 80%, eu estou perdendo 20% da energia. Né? Então a gente tem que saber, então, quanto é que eu uso efetivamente. O que eu posso entender? Rendimento que eu posso representar por a letra nabla é a razão entre a potência útil e a potência total. Potência total tem a ver com a quantidade de energia que efetivamente esse motor queima para conseguir realizar esse trabalho. O rendimento é igual a 0,8, a potência útil 250 watts, divididos pela potência total. Então eu posso dizer que a potência total seria 250 divididos por 0,8. 250 dividido por 0,8. Bom, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 250 divididos por 0,8, passa a vírgula para cá, acrescenta um zero, ficou aqui, ó. 3 vezes 8 vai dar 24, para 25, 1, abaixo o zero. 10 por 8 vai dar 1, 1 vezes 8, 8, sobram 2, abaixo o zero. E aí ficou 2 vezes 8, 16, 16 para 20, 4, 0,5. 5 vezes 8, 40. Então deu 312,5. Ou seja, a potência total é de 312,5 watts. Isso daqui é a potência total. Mas a questão pergunta, qual é a energia consumida em uma hora? Qual a energia consumida em uma hora? O que a gente pode pensar? Para saber a energia consumida em uma hora, eu tenho que lembrar da definição de watt, que foi o começo do exercício. O que é um watt? Um watt é um joule por segundo. Então eu sei que se esse motor gasta 312,5 watts, que é joule por segundo, né? 312,5 joules a cada 1 segundo, em uma hora nós gastaríamos uma quantidade de energia X. Então, ó, 312,5 joules em 1 segundo. Em uma hora eu vou gastar X. Só que eu tenho que tomar cuidado que quando eu faço uma regra de 3, eu não posso ter unidades de medida diferentes para tempo. Segundo, aqui tem que estar segundo. Eu sei que uma hora representa 3.600 segundos. 3.600 segundos. Logo, a gente teria que X seria igual a 312,5 vezes 3.600.
312,5 vezes 3.600. Para ficar um pouco mais simples e não trabalhar com tanto número, eu vou fazer assim. Se eu andar uma casa, ó, 1, 2. Isso aqui dá 3,125 vezes 10 elevados ao quadrado, vezes 3,6 vezes 10 elevados ao cubo. Então, x seria 3,125 vezes 3,6. 6 vezes 5 dão 30, 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 6 vezes 3, 18. Mais 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3 dá 9. 0, 0, vai 1. 7, 14. 15, vai 1. 8, 9, 10, 11, 12, vai 1. 9, 10, 11. Ponto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Deu 11,25 vezes 10 elevado 2 mais 3 elevado à quinta. Então, essa seria a quantidade de energia consumida. 11,25 joules a cada 1 hora. Viu como a gente voltou na definição de watt? Que um watt representa um joule de energia transformada a cada 1 segundo. 1 watt é 1 joule por segundo. Muito bem. Dito isso, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Estuda, está chegando na hora de você encarar teu concurso. Hoje a gente fica por aqui, mas fica com Deus, nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau, um abraço para você.